E eu falando de acho que basicamente Fluminense, isso. falando de Fluminense, a gente vai entrar naquele assunto, né? O Arthur tá doido pra falar desse assunto, cara. Eu sinto que ele tá ansioso pra falar disso, que ele gosta muito dele. E é ele, né? O técnico do Fluminense, que agora também é técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz. Cara, Fernando que Diniz. história bem. Confusa. Cara, eu ia falar exatamente essa palavra. Eu tava tentando buscar uma palavra. Mas, cara, oficial já, Fernando Diniz, novo técnico interino da seleção, por enquanto. Eles deram esse nome interino, né? Mas não é bem interino. Esse não é ser interino. Interino eu acho que era o Ramon, né? Ele tem Eu um ano acho- de contrato, Eu pô. acho que isso é um pouco mais do que ser interino, né? Mais que interino. Sim. Então, cara, eu achei um movimento bem. Vou ser sincero pra vocês. Bem arriscado e esquisito da CBF em fazer isso. Não que eu não goste do Fernando Diniz como treinador, mas vou ser sincero pra vocês, eu acho que ele ainda não está preparado para ser o treinador oficial da seleção brasileira, minha opinião, tá? Eu quero saber também de vocês dois aqui, o que vocês acham sobre isso. Mas, cara, pra mim é um negócio arriscado, porque eu acho que o Fernando Diniz não encaixa, não é compatível o estilo dele com o do Ancelotti, que é o técnico que a CBF realmente quer para assumir a seleção brasileira em 2024, sabe? Pode falar, Arthur. Posso falar? Eu vou passar minha palavra pro Vini, porque eu vou no banheiro rapidinho também. E aí, enfim, continue aí, Tá. quando eu voltar eu A termino. gente te espera, pô. A gente te espera pra falar, porque isso É, com então. certeza vai render corte. Olhando os comentários aqui, ó, antes do Arthur voltar, para mim terminar meu raciocínio, ele já emendar aqui nosso assunto como sempre. Ó, o Arthur deu salve aqui pro Geraldo, salve Geraldo, tamo junto. Nosso chat Lucas é unido. Almeida. Apoio ele na seleção, mas a forma com que a diretoria do Fluminense conduziu isso é bizarro. É meio estranho mesmo. Adeus, Carlito. O Arthur já deu a opinião dele, o que acha que pode acontecer com essa vinda do Diniz para a seleção. O Fluminense prejudicado nessa. Cara, eu também acho que o Fluminense sai um pouco prejudicado. Eu acho que o Fluminense sai bastante prejudicado, porque ele só vai assumir a seleção nas datas FIFA. Mas, cara, são datas muito próximas a jogos do Fluminense, sabe? Eu acho. Sim. E o cara não vai estar 100% focado no clube dele, pô. Não é. Foi até o exemplo que eu dei pra gente quando saiu a notícia, né? Então, não é modo carreira do FIFA, tá ligado? Não Consegue... é. Pô, no FIFA a gente joga brincando, né, cara? No FIFA a gente joga seleção e. Vai falar que mijou também. Todo mijado, tá todo mijado. Fala, tá todo mijado, pode falar. Que todo mijado, cara. Calma aí, cara. Que isso. Mas Mas, enfim, Lavei a mão, lavei a agora, mão, deixa eu agora a falar. gente pode continuar, agora a gente pode continuar. O Vini tava falando aí que isso não é modo carreira do FIFA. Eu tava dizendo que eu não acho o estilo de jogo compatível do Diniz com o do Ancelotti. Eu acho que é Sim. bem diferente. Então, eu Bem não diferente. entendi esse movimento da CBF em fazer isso, porque a seleção vai ficar um ano nas mãos do Fernando Diniz, jogando no estilo do Diniz, para depois, quando estiver chegando perto da Copa, vir um Ancelotti e aplicar o estilo de jogo dele. Então, o que dá a entender isso, sabe? Exato. Será que isso pode também prejudicar a vinda do Ancelotti? Eu não sei exatamente, quero saber de vocês se vocês têm mais informações. Eu vi que o Fluminense vai ser ressarcido com a saída do Diniz à seleção. Meio que vai dividir os salários, né? Vão pagar a multa rescisória dele, como se ele tivesse saído do Fluminense Cerca de 6 definitivamente. milhões, né? Não, 10 milhões de reais a multa dele. Ah, é? Então. Mas enfim, eu queria saber de você, Vini, antes do Arthur falar, o que você acha sobre isso? Como você vê essa movimentação da CBF? Dá sua opinião aí total aí sobre o assunto. Cara, então, eu acho que poderia ter sido feito de forma melhor. Eu acho que se eu tivesse que escolher entre quais eram as opções, né? A opção era um técnico interino, como que foi fechado agora com o Diniz, e a outra opção era vir o filho do Ancelotti e assumir a seleção até a Copa América, né? Porque, de acordo com o que vem sido dito, o Ancelotti chega na Copa América para assumir. Só que aquela parada, não tem nada certo assinado, não tem nenhum papel assinado. Alguns jornais né? Apalavrado. Beleza que o Ancelotti é um homem de palavra, vencedor, vitorioso e tudo mais. Só que a gente não sabe como é o futuro. A gente não sabe o que pode acontecer. Alguns jornais da Espanha dizem que o Ancelotti, se receber uma proposta de renovação no final da temporada com o Real Madrid, pode ser que ele feche, entendeu? Sim. Porque apalavrado não é fechado. Não tá assinado. Não tá assinado. É. E tipo assim, e é aquela parada. Eu me considero um homem de palavra, acredito que vocês também.
E aí, tipo assim, combina alguma coisa com o LF, apalavrado. E aí, no final de tudo, não deu pra eu ir visitá-lo, ou a gente fazer o que a gente tinha combinado, eu tô no meu direito, entendeu? Porque eu dei minha palavra, assim, tô apalavrado contigo que eu vou, mas não vou. E é isso, pode acontecer. São Vini, várias possibilidades, tá ligado? Por mais que a gente confie uma na palavra galera do Ancelotti. Sim, sim. Eu vi uma galera dando alguns exemplos mais extremos. Mas, por exemplo, e se acontecer alguma situação familiar, por exemplo? O Exato. Ancelotti não possa vir pra seleção, né? A Pô, o sogra Brasil dele, vai igual o ficar- Vitor Pereira. Mas enfim, a seleção brasileira vai ficar numa situação um pouco complicada, né? Porque realmente não tem nada oficial, só falou vamos, vamos. E se o beleza, Diniz depois estiver voando na seleção nesse período? Exato, Não. exato. Tem isso também, Tem- entendeu? Porque Tem vários pontinhos, né? o LF bem trouxe isso. As características dos dois são totalmente diferentes. Você vê que o Real Madrid, no ano que ganhou a Champions, ganhou com jogos bastante apertados, sabe? Jogando bastante no contra-ataque. Muitas das vezes, a Deus dará, rifa a bola na área. Reativo. Muitas das vezes a Deus dará. Por exemplo, o Rodrigo, quando fez os gols da classificação, foram todos no final da partida e tal. Então, tipo, foram campanhas históricas. Foi uma campanha histórica do Real Madrid, só que, tipo assim, não foi uma campanha dominante e tal, com posse de bola, como joga o Diniz, como são as características do Diniz. Eu acho que se viesse pra vir como em definitivo, eu acharia uma boa. Porque eu gosto do Diniz, eu gosto do estilo dele, e é aquela parada. O Diniz, todo mundo fala, ele perde o gás, pipipipopopó. Eu acho que na seleção isso não aconteceria, principalmente pelos nomes, porque ele vai estar trabalhando com os principais nomes do Brasil naquele momento, entendeu? E ele vai ter a oportunidade de escolher os nomes, com as características dele. Ele não vai ter Thiago Santos e Felipe Melo na zaga, tá ligado? Ele vai ter elite na zaga, entendeu? Ele vai ter Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão, jogadores que sabem sair com o pé, zagueiros de ótima qualidade, tanto defensivamente quanto sair jogando, entendeu? Então, tipo, o que muito se fala é que o Diniz tem que ensinar os jogadores a sair jogando pra começar a implantar o esquema dele. Aconteceu com o Matheus Ferraz, antes de se lesionar no Fluminense. Com o Manuel, o Nino também foi crescendo. Ele é um nome que pode estar na seleção, junto com ele. Exato. André também. André também e tal. Então, tipo, são nomes que chegam. O Diniz vai ter nomes que vão agregar muito no trabalho dele. Pô, cara, você ter pontas como Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, Paquetá no meio de campo, entendeu? Centroavantes de qualidade. Pô, é bizarro. O leque de possibilidades que o Diniz vai ter em mãos é algo que ele não teve até o momento na carreira, entendeu? Então, tipo, eu acho que é uma possibilidade ainda mais dele se provar. E eu espero que dê certo, mas tem essas incógnitas e tal. E eu acho que ele traz isso pra vocês. Além disso, cara, eu tenho certeza absoluta, eu cravo isso aqui, que vão ter muitas polêmicas envolvendo convocações, tá ligado? Não que o Diniz vai fazer isso de maldade, tá? Não, mas eu acho que vão usar, e pode ser que usem isso, né? E aí eu trago pra vocês datas. Por exemplo, dia 4/9, 4 de setembro, tem Brasil e Bolívia. Dia 3/9, sábado. Eu tô falando um dia antes, mas eu não sei se é sábado ou domingo. Mas, tipo assim, dia 4... Mas é perto. Mas é perto. Não, é um dia, literalmente. Dia 4 do 9 tem Brasil e Bolívia. Dia 3 do 9 tem Fluminense e Vasco. Mas será que esse jogo vai acontecer mesmo com a data FIFA? Vai acontecer. Tá programado. Entendeu? Dia 4 do 9, Brasil e Bolívia. Dia 3 do 9, Fluminense e Vasco. Pô, mas eu acho que não tem um jogo não, cara. Tem, é cara. eliminatória, não é? Brasil e Bolívia? Tem, cara. Tem um jogo. Quando tem eliminatória, não tem jogo. Mas tá na data. Às vezes, Cara, mas mesmo... Os jogos da eliminatória já estão certos. E os jogos não mudaram de data. Não, mas assim, mesmo que mude, a diferença vai passar de um perto. dia pra 3. Exato. Então, Aí, beleza. dia 13 do 11 tem jogo Brasil e Colômbia. Dia 12 do 11 tem Fla-Flu. Então, tipo, são movimentos que se o Diniz... Eu acho que o Diniz vai ser um dos técnicos que mais vai aproveitar os nomes que tem no Brasil. Entendeu? Eu vejo isso muito certo. Entendeu? Que vão ser jogadores que, por mais que não sejam convocados para serem titulares, serão convocados para a seleção para participar do ciclo enquanto o Diniz estiver. Eu acho que o André vai ser um jogador presente, talvez o Rafael Veiga, o Nino, entendeu? O Pedro. Eu acho que serão jogadores que ele vai aproveitar. E aí pode rolar as polêmicas. Se o Diniz convocar jogadores do Fluminense e tal, beirando um Fluminense Vasco, um Fla-Flu, a torcida do Fluminense vai criticar o Diniz. Se convocar um Pedro, um Gabigol,
Ayrton Lucas. um Ayrton Lucas, a torcida do Flamengo vai criticar o Diniz. Se convocar um Rafael Veiga, um Dudu, a torcida do Palmeiras vai criticar o Diniz. Então, tipo, eu acho que vão ter muitas polêmicas por conta dele ter esse... Vai ser o Julius, né? Vai ter 2 empregos. E aí, eu acho que vão ter muitas polêmicas por conta disso, porque ele vai ter 2 responsabilidades e, cara, todo mundo é ser humano, entendeu? Ninguém é perfeito, todo mundo é passivo de erros. Então eu acho que vão ser geradas muitas polêmicas envolvendo o nome do Fernando Diniz, do Mário Bittencourt, do presidente da CBF, enquanto ele tiver como técnico. Mas a nossa torcida é que dê certo e que ele passe a seleção pro Ancelotti, tipo, 0 bala, jogando sozinha, que o Ancelotti entenda isso também quando ele chegue e que dê certo, porque, cara, quando eu vi quando o Brasil foi penta, eu tinha 4 anos de idade, tá ligado? Então, tipo, eu quero ver, quero presenciar isso com meus olhos. Caraca, tu tinha quantos anos, LF? 3. Eu não tinha nascido, pô. Eu tinha 3 anos de idade pra 4. Mais novo. É o mais novo, é o mais novo. Ó, um comentário interessante do Lucão, tá? Eu gostei desse comentário aqui. Dá pra refletir bastante sobre isso. Acho que em caso de eliminação da Libertadores, ele sairia do Fluminense pra focar na seleção. Na melhor das hipóteses, iria até o fim do Campeonato Brasileiro e só. O que vocês acham sobre isso? Entra nas polêmicas, né, que eu disse e tal. Porque é aquela parada. E se o Fluminense sai na Libertadores, precisando de um jogo que o André voltou da seleção, tá cansado e tal. Cara, tem muitas polêmicas porque... Pode ser criadas muitas polêmicas porque o torcedor não entende, mano. A verdade é essa. Ele não vai entender. Sempre vai achar que tá sendo prejudicado o time dele. Exato, exato. Independente do time que seja. Porque eu acho que isso nunca aconteceu, tá ligado? Não, e falando disso do Diniz sair, o Rizek trouxe uma informação hoje que é o seguinte: o Ancelotti só vai trazer 2 auxiliares quando ele vier pra seleção brasileira. O filho dele, que é o David, ou David, enfim, com quem trabalha com ele no Real Madrid. E o outro auxiliar seria o Fernando Diniz. O Ancelotti não conhecia o Fernando Diniz, deu o aval pro Fernando Diniz assumir. Dado aval. E acha muito importante que o treinador trabalhe com ele depois. Então, assim, de uma forma ou outra, o Diniz vai ter que sair do Fluminense. Se ele realmente aceitar esse convite do Ancelotti, né? Uhum. Então foi tudo bem mal feito, eu concordo com vocês. Surgiu a oportunidade do Diniz, o Mário Bittencourt disse isso na coletiva dele, disse que o que aconteceu? O Edinaldo, o presidente, ele ofereceu o Diniz ser o técnico da seleção olímpica, talvez quando acabasse esse ciclo, né? Ou então até mesmo durante esse ciclo, talvez. E aí isso foi negado, entendeu? O Diniz não quis porque quis permanecer no Fluminense, até porque o Mário e o Diniz eles têm uma relação muito boa. Por exemplo, quando o Diniz nem era mais técnico do Fluminense, o Mário chegou a ligar pro Diniz falando, pô, jogador tal, tipo, jogadores que ele tava pensando em contratar. Jogador tal, te agrada? É um bom jogador e tal? Tipo, pediu opinião. Realmente são amigos, tá ligado? Então, tipo, eu acho que o Mário banca o Diniz legal em relação a tipo, você vai ficar e tal. Acho uma atitude maneira e tal, pela amizade deles dois e pela filosofia que foi implantada no Fluminense nesses últimos anos aí. E só que aquela parada, dividir a cabeça, não tem jeito. Ele não vai conseguir focar em apenas uma coisa. Você dividida, com a sua cabeça dividida, você pode ser um gênio, entendeu? Se provar um gênio, ou então você pode deixar tudo cair por água abaixo, entendeu? É isso. Ó, vou dar aqui minha opinião. Eu tenho algumas discordâncias de vocês, mas eu acho que a coisa que a gente mais concorda é como tudo tá sendo feito, né? Bagunça. Eu acho que isso tá sendo uma grande várzea, cara, porque caso dê certo, que é o que a gente torce, né, pra que aconteça, a gente torce muito pelo Diniz, pela seleção brasileira, enfim, a gente torce que o Fluminense também não se prejudique. Mas, cara, caso dê errado, é um movimento que expõe muito a desorganização da CBF, cara. Eu até compartilhei lá no Story o post que a gente fez no Sports Arena, onde eu coloquei isso. É um movimento muito ruim da seleção brasileira. Tipo assim, você dá chance ao acaso, sabe? Você dá chance de alguma coisa muito ruim acontecer e a seleção inteira se prejudicar, porque o Vini trouxe muito bem as datas FIFA e o Fluminense nessa relação toda. Por quê? A data FIFA a gente tem pra gente o quê? É o momento que o treinador tem pra ajeitar algumas coisinhas do time. Só que o Diniz vai estar na seleção. E aí, como é que vai funcionar pra ele? Ele vai ficar lá da seleção, tipo, e aí, fulano, o treino deu certo? E aí, como é que foi? E quando ele estiver no Fluminense? Ele vai ficar, tipo assim, caraca, que tal jogador?
pô, tal jogador, você observou ele pra mim, porque eu não tô conseguindo observar e tudo mais. É o que o Vini falou, é impossível, cara. É impossível você se concentrar 100% no trabalho. E tanto a seleção brasileira quanto o Fluminense merecem treinadores que estejam 100% focados no seu trabalho. Não é igual a FIFA, igual o Vini falou, né? Não é igual a FIFA, que é um videogame que se tu perder a final do campeonato, pô, tu desliga o videogame Inicia. e volta, pô. Tu joga 10 vezes até tu ganhar, beleza. Cara, Eu não vida faço real isso não, é mas o assim. LF faz. LF Você LF fez isso aí ontem no LF NBA, faz. quando a gente tava aqui. Não, pô, resetei o time, pô, diferente. Então, Mas, na enfim. seleção não dá pra resetar a convocação cara. depois de perder a Copa, pô. Entendeu? E tipo, eu sinto, eu tenho uma sensação, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que isso é tipo um teste pra ver como o Diniz vai se sair comandando a seleção brasileira já olhando pra Copa de 2030. Eu acho que o Ancelotti não vai continuar, né, depois da Copa de 2026, acho que todo mundo concorda com isso. E acho que talvez o Diniz seja o nome que mais esteja no radar da CBF. Também até não é um plano B, caso dê alguma coisa ruim com Sim. o Ancelotti. Então, eu acho que, como é o nome que tá no radar, eles enxergam tipo assim, cara, vamos fazer um teste pra ver como ele se sai? Se ele se sair bem, a gente já mantém guardado aqui pra Copa de 2030, mas se ele for mal, velho, a gente vai dando tempo ao tempo. E talvez, justamente por isso, por ele já cogitarem o Diniz pra Copa de 2030, eles escolheram o Diniz agora, pra caso de algum problema, a gente fala, pô, a gente já ia colocar você mesmo, velho. Então já assume aí e já toca o barco. Mas eu tenho algumas discordâncias em relação ao estilo de jogo do Diniz e do Ancelotti, porque eu não acho que seja tão diferente assim. Eu acho que eles têm algumas semelhanças e tem algumas diferenças. Algumas pessoas falam que o estilo do Diniz ele é muito parecido com o do Guardiola, né, por causa dessa posse de bola, mas o Guardiola ele é um usuário do jogo posicional, né, que a gente conhece muito bem aqui, a gente pôde ver isso no Barcelona, nos anos áureos do Barcelona. LF é um torcedor do Barcelona, pode falar melhor disso do que qualquer um aqui. Só que o Diniz já veio publicamente dizer que talvez a principal característica dos times deles seja o jogo aposicional, né? Sim. É um jogo muito móvel, que os jogadores estão se mexendo a todo momento. E eu acho que o Real Madrid do Ancelotti tem um pouco essa característica. É um time que ataca de uma forma muito assimétrica em alguns momentos. Você não tem uma linha determinada onde os jogadores têm que atuar no campo. Você não é um jogo de xadrez. Os jogadores conseguem se mover muito. Em alguns momentos você vê uma aglomeração muito forte do lado da bola, enquanto o outro lado às vezes tem um jogador isolado lá. Mas isso, assim como o Diniz faz, não limita os movimentos dos jogadores. E um exemplo disso é o Modric, que a gente pode citar o Modric e alguns outros que eu vou citar aqui mais pra frente. O Modric vira e mexe, a gente pode perceber nos jogos do Real Madrid, ele descendo para receber a bola entre os zagueiros ou recebendo a bola perto dos laterais. Mas durante a mesma partida ele aparece na ponta, ele aparece no meio, ele aparece entre linhas. É um coringa mesmo. Muito móvel. O próprio Vinícius Júnior é um exemplo disso, né? A gente imagina que o Vinícius Júnior seja um ponta e fique isolado na esquerda, mas ele consegue se movimentar muito, ele consegue vir fazer uma tabela com o Benzema, ele consegue avançar na diagonal, consegue vir nas entrelinhas também. O próprio Valverde faz muito isso, o Valverde é um jogador que sintetiza... Não, o Valverde é bizarro. Sintetiza muito esse coringa que o Vini falou, né, que o Ancelotti gosta de ter no time. Então acho que quando o Edinaldo vem a público e fala que ele pensou no Fernando Diniz por ser um estilo de jogo próximo do Ancelotti, eu não acho que é algo tão absurdo. Eu acho que é algo que no fundo tem um pouco de sentido, e eu entendo a CBF escolher o Diniz, tanto pelo trabalho que ele vem fazendo no Fluminense, que pode, por mais que esteja ruim nos últimos meses, a gente já há 2 meses vinha falando que era o melhor time do Brasil, um dos favoritos da Libertadores. Mas eu concordo quando vocês dizem que tem algumas diferenças. E eu acho que uma diferença do jogo dos dois é a amplitude. Como eu falei aqui, às vezes quando você tem uma aglomeração muito forte de um lado com o Ancelotti, você tem um jogador sempre isolado na outra ponta para fazer essa inversão. O jogo do Diniz não acontece isso, o Lucão pode falar melhor porque ele é tricolor. O Diniz gosta sempre de um jogo muito estreito, de um jogo muito curto, muito aproximado. Então você não vai ver o time do Diniz invertendo bolas a todo momento com um jogador na ponta enquanto a bola tá aqui. O jogo fica muito concentrado onde tá a bola. E outra coisa que é diferente também do jogo do Diniz e do Ancelotti é o tiro de meta. Os times do Ancelotti, eles são muito burocráticos no sistema dele do tiro de meta. Então você sempre vai perceber, por exemplo, os laterais baixos e os pontas muito abertos, né? Para você ter essa diferença. O Fernando Diniz era um treinador que sofria com isso. Não exatamente dessa forma, né? Com os laterais baixos e os pontas abertos. Mas uma das críticas ao Diniz era que ele não conseguia se adaptar. E hoje ele vem fazendo isso. A gente percebe um tiro de meta do Fernando Diniz e uma saída de bola muito mais adaptada ao adversário do que simplesmente acreditando no seu modelo, né?
Sim, Ela é sim. muito mais flexível na saída de bola. Então acho que tem algumas diferenças e acho que tem algumas semelhanças, tanto que o Diniz recebeu o aval do Ancelotti, né? O Ancelotti que não conhecia, deu o aval para o Fernando Diniz trabalhar e entende que é importante que os dois trabalhem juntos no final, ao final do contrato do Diniz como interino. Agora uma coisa que eu queria citar, o Vini até pincelou sobre isso aqui, que é sobre o elenco do Fernando Diniz. Muitas vezes, quando a gente vem aqui falar do Fernando Diniz, a gente fala o seguinte: pô, mas o Diniz não tem elenco também, né? Pô, tá faltando tal jogador pro Diniz jogar que não sei o quê. E hoje, essa Acabou essa oportunidade... desculpa, mano. É isso. Acabou, o Diniz, acabou. ele está no ambiente com mais talento por metro quadrado do mundo. Você tem jogadores muito bons no gol, na zaga, na defesa, no meio e no ataque. Os melhores dos melhores do mundo. Ele até citou o Neymar, que ele acha que é uma aberração técnica. Ele tem esse jogador ao lado dele. Eu acho que, se a gente olhar pela ótica do Diniz, eu sinto que esse é o momento para ele definir o nome dele como treinador, tá? Eu acho que Porque com certeza. se ele consegue emplacar o estilo de jogo dele na seleção brasileira, isso vai ser visto mundialmente, óbvio, e as pessoas vão passar a olhar pro Diniz de uma forma mais respeitosa, falando, cara, ele realmente tem um estilo de jogo que funciona e a questão do elenco era verdade. A gente precisa dar jogadores que entendam o estilo de jogo dele. Mas, por outro lado, se esse estilo de jogo não der certo, irmão, a gente vai olhar pro Diniz e vai falar assim, cara, o Diniz tem um estilo de jogo que não funcionou com os melhores do mundo. Será que esse estilo de jogo realmente existe? Será que realmente faz sentido o Diniz continuar com esse estilo de jogo? Então, assim, eu acho que... É desafiador. É desafiador. Eu gostei porque, vocês sabem, eu sou muito fã do Diniz, eu adoro o estilo de jogo dele. Sim. Eu acho que ele tá cru pra comandar uma seleção pra Copa do Mundo, mas se ele fosse ter algum Talvez contato... auxiliar. Então, mas se ele fosse ter algum contato com a seleção brasileira, ou que fosse de auxiliar, ou que fosse temporário, como tá sendo agora, né? Porque eu acho que, enfim, por mais que sejam... Mesmo que ele tenha resultados desastrosos daqui pra frente, eu não acho que comprometa a seleção brasileira tanto assim pra Copa do Mundo, né? Até porque agora se classificam mais times, enfim, a seleção brasileira vai ter mais chances. Mas a minha principal crítica mesmo sobre esse momento todo é com a CBF. Mais uma vez, faz um movimento muito desorganizado, muito mal planejado. E a gente espera que dê certo, é isso. A gente espera que dê certo. Fernando Diniz, estamos torcendo por você. Eu fiquei feliz. E ó, pra fechar esse assunto aqui, vou ler esses comentários aqui. Do Maurício, eu acho que a diferença é que o Ancelotti consegue se adaptar ao jogo. Não é fiel a uma ideia e por ser adaptado. O Pode Diniz ser adaptado. Pode ser adaptado. O Diniz é muito engessado. Se a ideia dele não der certo, ele continua insistindo. É verdade. A gente falou que ele ainda tá muito cru, né? Talvez. Sim. Então... E o Lucão, falta em alguns momentos repertório de variação tática para o Diniz. Um ponto fraco dele, por exemplo, é na hora do jogo. É na hora que o jogo pede para ser reativo, como por exemplo o Botafogo faz. Boa. Sim, ele tenta insistir nesse estilo de jogo, ele morre abraçado com esse estilo de jogo. Ele morre abraçado. E não tem jeito, irmão. E tipo, a gente tem como, por exemplo, um time que foi reativo, foi o Brasil e Croácia, tá ligado? Sim. Foi muito isso, entendeu? E conseguiu passar pelo Brasil, um time muito superior, taticamente, tecnicamente, em todos os aspectos o Brasil era superior, e acabou acontecendo o que aconteceu, Triste né? dia. Aquela fatídica Pô. eliminação, entendeu? E essa parada, eu acho que, tipo, o Arthur trouxe pontos que o Diniz tem semelhança, mas eu acho que, tipo assim, se a gente for pegar os principais nomes, sempre vão ter algumas semelhanças, entendeu? Mas Sim. eu acho que é nessa parada aí, eu acho que é nas tomadas de decisão, entendeu? Eu acho que semelhança todo mundo vai ter, mas eu acho que em tomadas de decisão, eu acho que o Ancelotti, obviamente, é muito mais maduro que o Diniz, e eu acho que se tiver que tomar uma decisão, acho que o Ancelotti é muito mais preparado pra tomar uma decisão do que o próprio Fernando Sim. Diniz, entendeu? Mas eu acho um bom nome, eu só não gostei da maneira que foi, entendeu? Perfeito. Foi de uma maneira rápida, brusca, não teve nenhum rumorzinho antes. Tipo, saiu a notícia, estourou a boca do balão, o Diniz já estava sendo anunciado. Então eu acho que foi de uma maneira brusca, demonstrou totalmente amadorismo a CBF nesse sentido, como vem mostrando há muito tempo já. Mas a gente espera que dê certo, até porque ninguém quer ver o mal da seleção, né? Não, Claro. não mesmo. E o que deixa apreensivo mesmo são os torcedores tricolores, né? Não tem jeito, porque você não vai ter 100% ali seu técnico, que tá já há mais de um ano à frente da sua meta ali, não vai estar 100% pro Fluminense.
Ele vai estar com a cabeça dividida e em alguns momentos ele vai ter que focar na seleção mais do que focar no Fluminense. E é aquela parada, o Eduardo Barros, por mais que ele seja da comissão técnica do Diniz há muito tempo, ele não é o Fernando Diniz, irmão. Isso que eu ia falar agora, Ele não é o Fernando Diniz. Igual o Lucão deu exemplo aqui, o Fluminense cai nas oitavas e o Diniz é demitido. Quem vai entrar no lugar do Diniz? Um nome que realmente você olha e fale, caramba, esse cara tem capacidade de fazer um trabalho tão bom quanto o Diniz vem fazendo no Fluminense, ou superior. Não tem nenhum nome. Até porque. E o Fluminense não tem um poder aquisitivo tão grande. Sim. Não tem um poder financeiro tão grande. Como a gente já citou aqui em outras vezes, entendeu? Então, tipo, eu acho que o Diniz, desse elenco atual do Fluminense, conseguiu reaproveitar o Felipe Melo como zagueiro, coisa que não deu certo no Palmeiras. O Abel tentou utilizá-lo como zagueiro, não deu tão certo como deu com o Diniz nesse ano. Entre outros nomes, entendeu? O André tem uma saída de bola absurda. O Samuel Xavier, essa temporada, tá fazendo a melhor temporada dele, na minha opinião. Que eu vi ele jogando. Germancano, a mesma coisa. Fazendo uma temporada absurda. O Ganso também vinha fazendo. Deu uma caída de rendimento, mas a gente, pega os primeiros 4 meses ali, né? Os primeiros 4 meses do ano. Você viu o Ganso era, um dos principais camisas 10 do Brasil, entendeu? Sim. Então, tipo, são essas coisas que deixam o torcedor com o pé atrás, entendeu? Porque se o Diniz sair, irmão, quem vai fazer o Ganso jogar como tava jogando, entendeu? Porque o time como ele já tá há 1 ano no Fluminense, tá todo mundo adaptado. Sim. Não tem jeito, entendeu? E as contratações que chegaram e estão chegando, estão com o aval dele. Então ele saindo, não chega mais ninguém. O Fluminense não vai contratar mais ninguém, a não ser que tenha uma oportunidade de mercado absurda, coisa que não vai acontecer. E é aquela parada, vai ter que trabalhar com o elenco que foi montado, planejado e construído por outro técnico e vai ter que tapar buraco. Então, vai trazer quem no atual? E o Lucão trouxe aqui, Eduardo Barros também vai para a seleção com o Diniz nesse tempo. Marcão irá comandar os treinos da data FIFA. Então, perde além do Diniz o seu auxiliar técnico. Mas,